E seja muito bem-vindo ao Base Talk dessa semana. Hoje nós estamos no episódio 11 do nosso podcast e eu já quero deixar aí a orientação para você se inscrever no nosso canal, para você não perder nenhum episódio. Também quando tiver a transmissão dos cultos, se inscreva no nosso canal, ative ali as notificações para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo e você não perder nenhum vídeo nosso. Hoje nós vamos começar aqui o nosso podcast. Estamos com os nossos convidados, pastor Davi Araújo. Olá. Seja bem-vindo, pastor. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Para a gente conversar um pouco da palavra de Deus, daquilo que a gente ouviu, foi ministrado aí no domingo. Também quem já foi nas pequenas bases também já discutiu um pouco desse assunto. E vai ser muito bom estar aqui. E é bom estar de volta com vocês, com o time completo. Amém. E ele que quase não aparece por aqui, pastor Vitinho. Tava de férias, né? Agora eu tô de volta. Buongiorno. Buongiorno. É isso aí. É sobre isso, gente, aí. É sobre isso. E hoje, no nosso podcast, nós vamos falar sobre a pregação do domingo passado. Nós estamos aí nessa série de mensagens além da agenda. E o tema da pregação do domingo anterior foi Agendas Invertidas, onde o pastor Davi expôs ali o texto de Ageu, capítulo 1, dos versos 1 ao 9, e hoje a gente vai comentar, discutir e vamos nos aprofundar um pouco mais nesse texto aqui nessa conversa, nessa mesa. E para começar, eu quero trazer um pouco aqui do contexto, uma breve introdução. Nós vimos que nesse momento aqui de Ageu, o povo de Israel então volta do exílio com a missão de reconstruir o templo, e até que eles começaram bem, mas de repente eles pararam a obra da reconstrução e essa obra ficou parada ali por 16 anos. E por incrível que pareça, a desculpa não era falta de fé, não era falta de recurso, mas era a síndrome do agora não dá, como o pastor Davi colocou na pregação. Eles diziam que o tempo não era o ideal. Então, Deus levanta aqui o profeta Ageu para mostrar que quando nós cuidamos da nossa casa e deixamos a casa de Deus em ruínas, a vida não prospera, ela simplesmente vaza. E para começar hoje o nosso bate-papo, eu quero jogar aqui uma pergunta para o pastor Davi, pastor Vitinho. Tem algum projeto que vocês começaram naquela empolgação, naquela vontade, com um plano perfeito para executar, mas depois de um tempo a empolgação passou, o projeto parou, virou uma enrolação e está aí só empurrando com a barriga? Vitor, quer começar? Olha, eu sou, acho que um especialista em fazer isso, assim. Eu sou muito empolgado, vocês estão aí comigo na caminhada, eu sou muito empolgado com as coisas, mas para mim é sempre muito desafiador dar continuidade. Então, assim, acho que foi de coisas simples, né? Até assim, algo dentro de casa que precisa ser arrumado. Sabe aquela caixa que precisa abrir, dar uma arrumada, aí você começa a ficar difícil, começa a tomar um pouco do teu tempo, aí você para de arrumar aquele negócio. É um cômodo. Tem um quarto lá na minha casa que ele é quase intocável, porque eu sei que se começar, eu já comecei, mas eu não consigo concluir. As dificuldades que vão surgindo nesse processo de arrumação fazem com que eu desista. E aí vai ficando para depois. E assim já foi profissionalmente também, coisas que me empenhei para começar. E aí sempre é o desafio. Às vezes tem aquela decepção, que não é o que você esperava exatamente. E aí só no processo você vai identificando, você cria uma expectativa, tem um anseio para que aquilo seja realizado. E aí, na caminhada, você vai vendo que não era exatamente aquilo. Aí você vai deixando de lado. Isso já aconteceu comigo, em questões profissionais, por exemplo. E, às vezes, pela própria dificuldade, a circunstância, assim, dá aquela desanimada, né? Eu acho que... eu compacto das mesmas situações. Questão mesmo... até ministerial mesmo. A gente pensa em algum projeto para os jovens, né? Aí eu começo... Aí eu meio que dou uma desistida e não, bora fazer logo outra coisa. Mas também envolve a área mesmo profissional e tal, de fazer de dar início a alguma coisa e fazer uma mudança na empresa e tal, mas aí
já vem, como o Davi falou, as dificuldades e tal, já pensa em fazer outra coisa, voltar com o que eu estava fazendo antes e tudo mais. Então, tem muitas coisas assim que envolvem isso, né? Essa questão aí de começar projeto e não terminar, né? Eu tenho uma convicção, assim, todas as vezes que eu consegui concluir ou seguir, foi Deus. Eu não tenho dúvida. Eu com certeza pararia antes, né? Então eu tenho muita clareza, assim, que o Senhor empurrou, o Senhor não me deu a força, não, o Senhor empurrou, jogou para que as coisas funcionassem. E é interessante que quando a gente olha para esse contexto de Ageu, né, eles estão vindo do exílio, então eles experimentam ali um momento de liberdade, eles experimentam um momento de... Opa, agora a gente vai ter uma oportunidade de refazer as coisas. A prioridade ali começa a ser o templo, né? Eles dão essa iniciada, mas o contexto ele não é tão favorável. E aí, isso vai ser uma coisa que a gente vai conversar, claro, mas eu acho que é um pouco daquilo que a gente está conversando, que é olhar para o que está sendo realizado e aquilo não surtiu o efeito esperado, não trazer os resultados que a gente espera, e isso já gera o desânimo. E quando a gente tem aquele povo, então, construindo o templo, né? E eles se deparam com uma crise econômica, eles estão vivendo uma situação de um retorno de um exílio, talvez eles não tenham os recursos que eles gostariam para realizar tudo o que eles queriam, porque a gente vai ver que tem as casas como prioridade. Então, eu acho que é importante a gente sempre olhar essa crise. Primeiro, crise, ela nos move, ela nos paralisa. E eles começam por uma motivação. A crise ali moveu, mas ficou no meio do caminho, né? E assim, o cenário histórico, ele traz um pano de fundo interessante para acrescentar o que Davi está falando. É que logo quando os judeus chegam, os israelitas, eles fundam a base do templo. Só que tem um episódio específico em Esdras, porque o pano de fundo de Ageu é Esdras, que os samaritanos começam a se empenhar também na obra. E os judeus, que consideram os samaritanos como uma raça miscigenada, começam a expulsar os samaritanos da construção do templo. A consequência disso é que os samaritanos vão até a Pérsia, falam com o rei e o rei decreta. A gente tem 2 decretos, que é o primeiro decreto do povo voltar, então o rei Ciro decreta, o povo volta, e nós temos o segundo decreto. O segundo decreto é que o rei Ciro fala, para com a reconstrução do templo, porque os samaritanos chegaram lá e contaram mentiras, né? O texto de Esdras traz essa ideia. Contaram-se mentiras a respeito do povo judeu, o rei Ciro decreta para parar a construção do templo, o povo para. Porém, o rei muda. E quando o rei muda, era para o povo voltar, porque o decreto acaba. Só que aí entra o problema. Eles se acostumaram tanto com as suas vidas sem templo, que não era mais importante a construção de um templo para eles, né? Perfeito. E aí, nesse contexto, a gente começa, então, o texto. A partir aqui do versículo 2, quando vai dizer assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Então, este povo, ele não dizia, não vamos construir, mas ele dizia, ainda não chegou o tempo, né, pastor Davi? Exatamente. Existe uma sutileza aí, né, nessa questão da prioridade ou da importância que se dava às coisas de Deus. Então não se diz assim, olha, não é importante, nós não vamos fazer. A questão não é essa, a questão é só que não é o time, não é o momento propício, vamos focar em outras coisas. Agora a situação está difícil, agora o contexto ele é complicado, agora eu preciso cuidar da minha casa, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso cuidar da minha carreira. Então, é meio assim que a gente lida com a vida também, né? Quando eles dizem, então, ainda não é o tempo de reconstruir, eles estão esperando que haja um tempo perfeito, eles acham que existe uma circunstância ideal para que isso seja feita. Só que, quando a gente vai caminhando no texto, a gente vai percebendo que eles tinham uma disposição e recursos para outra coisa. Sim. E é assim que a gente lida com a vida. A gente não necessariamente abandona a fé. Ela só deixa de ser nossa prioridade, né? Perfeito. E aí, pastor Vitinho, eu acho interessante aqui, o pastor Davi até comentou isso na pregação, que Deus aqui, ele não se refere ao povo como meu povo, mas ele se refere a este povo,
né? Sim. É como se houvesse ali um afastamento, né? O pastor até colocou uma ilustração com relação aos filhos, muito legal. O que a gente pode falar sobre isso aí? Então, é interessante mesmo achei bem interessante mesmo o que o Davi trouxe, porque nós vemos isso mesmo nos textos proféticos. Quando nós analisamos, por exemplo, Isaías, outros textos, até mesmo dos profetas menores, a gente percebe que quando o povo está distante, é meio que uma ideia do autor de trazer essa figura para mostrar que o povo de fato está distante. E Deus... Não é que eles deixaram de ser povo, mas o autor ele está trazendo esse distanciamento de filiação. Então, sim, eles continuam sendo filhos, mas muitas vezes nós não estamos nos parecendo como filhos. Entende? Então a ideia é essa aqui. Muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida na fé e a gente tem muitas coisas para fazer nessa vida que são que também diz respeito à fé, claro, porque a nossa vida incompleto diz respeito à fé, né? Tudo tem a ver com Cristo e tudo mais, tudo que a gente faz. Só que muitas vezes nós não estamos percebendo isso, né? Então a gente está tão empenhado nos nossos afazeres, a gente está tão empenhado nas nossas tarefas, né? Que a gente prioriza aquilo que não é tão importante como deveria. Porque o nosso relacionamento com Deus, né? É mais importante. Estava até pensando, vou pregar um texto de Lucas capítulo 12, né? Buscar aí primeiro o reino de Deus, sua justiça e tal, nesse domingo. E eu estava refletindo assim, cara, até mesmo em relação à minha vida, né? Cara, muitas vezes a gente começa o ano pensando assim, é clichê falar isso, mas é muita verdade. A gente começa assim, cara, esse ano eu quero que isso dê certo, mas para que isso dê certo eu preciso fazer certas coisas e tal. E tu vai pensando, né? Tal. Aí, poxa, eu quero tanto que a minha empresa possa crescer, tanto que o meu relacionamento com a Iana possa ser melhor esse ano, né? Possa crescer, a gente cresça junto e tal. Mas para que a gente cresça, a gente precisa fazer certas coisas. A gente vai pensando nessas coisas, né? Só que eu fiquei pensando, cara, mas será mesmo se eu coloquei nessas minhas metas ter mais tempo de oração? Ter mais tempo de relacionamento com Deus, ter mais tempo de lida da palavra. Então, existem coisas que a gente precisa olhar mesmo. E esse texto foi uma pancada, como o Davi falou, ele primeiro pegou a pancada para depois dar a pancada em nós, né? É porque a gente está vivendo mesmo essa realidade, né? De vida sem tempo, né? E voltando na questão deste povo, a gente volta numa outra questão que dentro do evangelicalismo é muito comum, né? A gente falar assim, aquele sentimento de Deus nos abandonar, mas na verdade a gente que se afasta. E a sensação aqui é exatamente essa, né? Então, a gente tem Deus se referindo ao povo a respeito deste distanciamento. Então, este povo, né? Não o meu povo, a expressão que ele utiliza aqui. E às vezes, nessa vida tarefada que o Vitor acabou de falar, a gente não se dá conta desse distanciamento. Então a gente não coloca o Senhor e as coisas do seu reino como prioridade da vida e não se dá conta que a gente está ouvindo este povo e não o meu povo. Porque a gente está ocupado demais para parar para analisar isso. A gente está ocupado demais para perceber esse distanciamento de Deus, porque a gente estabeleceu esse distanciamento. A gente dá uma outra direção, a gente tem outra prioridade na vida, e como Deus não é a prioridade naquele momento, as coisas do Senhor não são, a gente não percebe esse distanciamento. Então Deus levanta o profeta, e o profeta diz o que Deus diz o Senhor dos Exércitos, este povo. Então, é um alerta para a gente pensar sobre isso. Será que a gente não está ocupado demais ao ponto de nem perceber o distanciamento que a gente está de Deus? Né? E aí Deus levanta seus profetas, levanta um irmão, levanta uma circunstância, levanta uma pregação, nos faz ir para um texto como esse para perceber, opa, vocês estão ficando um pouco longe demais de mim, né? Perfeito. E uma coisa muito importante que a gente consegue aprender aqui é que eu não preciso estar mergulhado numa vida de pecado para estar afastado de Deus. Perfeito. Deus está dizendo aqui para nós que se ele não é a prioridade nas nossas vidas, a gente já está se colocando diante dele. Ele já está nos chamando de este povo, né? E aí o que o pastor Davi bem colocou aqui
que às vezes a gente não percebe que a gente está se colocando nesse distanciamento, e é por isso que ele vem para o versículo 3 para deixar isso bem claro, né? Quando o versículo 3 ele vai dizer: por isso a palavra do Senhor veio novamente do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Pastor Davi, aqui não é que ele está condenando morar numa casa boa. De jeito nenhum. Explica um pouco pra gente aí desse versículo 3. Então, ele começa agora a confrontar, né? Então, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento enquanto a minha casa continua destruída? Lembra que no começo eles falaram que não era o tempo. Ali o sentido é de uma circunstância ideal, né? De um tempo propício. Então, o povo olha para as coisas de Deus e diz assim, olha, não é o tempo. E Deus está dizendo assim, não é tempo. Então, o tempo, ele usa de novo agora o argumento do tempo, é o tempo de vocês morarem na casa de fino acabamento. E esse tempo lá e esse tempo aqui nos mostra, então, exatamente o que a gente está tratando desde o começo, que é o estabelecimento das prioridades. Então, é tempo de uma coisa, mas não é de outra. Então, Deus está dizendo assim, vocês estão olhando, veja que ele fala assim, é o tempo de vocês morarem em casa de fino acabamento. Ele está dizendo, vocês não devem morar em casa de fino acabamento. Ele não está dizendo isso. Vocês não podem ter conforto. Não é isso que ele está dizendo. Ele só está dizendo assim, vocês estão estabelecendo o que é prioridade no tempo de vocês. Então, a casa de vocês recebeu todo o cuidado, recebeu toda a atenção, todo o recurso, enquanto a minha ficou destruída. E é legal a gente pensar nisso porque, assim, as desculpas utilizadas para a construção do templo ou para a continuação da obra do templo, da reconstrução, não serviam para suas prioridades. É o que a gente chama de 2 pesos e 2 medidas. Uhum. Então, para que eu satisfaça os meus desejos, para que eu atenda às minhas necessidades, não tem tempo ruim, não tem falta de recurso. Existia uma crise econômica, existia um problema de identidade, existia uma novidade de um experimento de uma nova liberdade, o povo estava voltando do exílio, e isso não foi suficiente para eles não construírem as casas deles. Só foi suficiente para deixar de construir a casa de Deus. Então Deus se levanta aqui por meio do profeta Ageu, fazendo um diagnóstico, um confronto sobre o que é a prioridade deles. Aqui de fato é colocado o que está no coração de vocês. É o conforto pessoal, é o que vocês querem construir, ou aquilo que deve realmente ser feito, né? Então, isso é uma coisa que a gente deve ter certeza. E eu até falei isso lá no sermão. Deus não aceita a desculpa da crise. Porque a crise ela vai nos mover, mais uma vez volto na questão da crise, para algum lugar. E esse lugar deve ser sempre em direção ao Senhor, né? Perfeito. E aí, pastor Vitinho, como que esse confronto, então, do profeta aqui para o povo de Israel, como que a gente consegue aplicar esse versículo 3 na nossa vida, né, no nosso momento de vida aqui em 2026? Então, houve um momento na nossa vida, né, ali nos primeiros passos da nossa caminhada, que a gente amava mais ao Senhor, né? A gente se empenhava nas coisas espirituais e tudo mais, a gente tinha um compromisso com Cristo, só que a gente vai evoluindo, vamos conhecendo as coisas e aquilo dali e o compromisso com o Senhor vai cair na rotina. Isso é um grande problema, porque quando cai na rotina, nós perdemos de vista a beleza de Cristo e as outras coisas vão ficando mais belas e a gente vai se empenhando mais nas outras coisas, que aqui é o texto, que é justamente o que o texto está falando. O grande problema é que eles estavam com uma prioridade meio que desorientada. Então a prioridade deles deveriam ser a reconstrução do templo e não colocar toques finos nas suas casas. Então, como Davi falou, eles estavam mais interessados em colocar luxo para sua casa, que é a palavra rapan, né, no original, que traz essa ideia de luxo mesmo, a ideia é luxo. Então, eles colocaram luxos na casa
e a casa de Deus estava em ruínas. Então isso a gente pode aplicar dessa forma. Muitas vezes a gente tá colocando coisas, nos empenhando demais naquilo que não é tão importante assim. Nosso relacionamento com Deus continua desmoronando, continua caindo, mas a nossa família tá bem, na verdade, né? As coisas estão dando certo na nossa vida, a gente está crescendo. Estou realizando meus sonhos. Estamos realizando sonhos, projetos, as metas que traçamos estão sendo concluídas. Mas o pensamento é assim, será que a gente vai chegar... Eu estava até vendo uma pregação do John Piper que ele fala assim, só que aí não é 2026, né? É mais antigo. Ele fala assim, você pode chegar no final do ano com o coração tão duro quando você começou. Se você... ele falou assim, se você conseguir diminuir peso, se você conseguir os seus objetivos, se você conseguir as suas metas, mas o seu coração continua duro. Ou seja, esse é o risco que a gente corre de colocar, de executar metas, concluir objetivos e na hora o nosso coração continua uma pedra como começou o ano, né? E aí é interessante que o versículo ele estabelece o contraste, né? Então, a casa de vocês está luxuosa, enquanto a minha, ele não só está olhando para deles e analisando a deles, ele está dizendo, enquanto a de vocês está assim, enquanto a minha está de outro jeito. E o outro jeito é seca, sem vida. Então a gente tem um templo que é o lugar de vida, que é o lugar de onde a vida flui, teoricamente é o lugar da habitação de Deus, em ruínas. Então isso também nos ensina algo muito poderoso. É que geralmente, se não todas as vezes, em que nós estamos no conforto e no luxo, pode ser que a casa de Deus esteja em ruínas. Ou seja, enquanto a nossa vida ela está confortável demais, enquanto a gente está só desfrutando dos prazeres, e por favor, não, Deus nos deu coisas boas para nós desfrutarmos e termos prazer e alegria nessa vida, sim, mas pode ser o indicativo de que enquanto isso está demais na nossa vida, pode ser que o outro lado, o nosso relacionamento com Deus esteja de menos, né? Eu certa vez eu vi um grande empresário perguntado para ele qual o segredo do sucesso, e ele disse assim, o segredo do sucesso é você ter disciplina, esforço e constância em determinadas coisas e abdicar de outras coisas. Você nunca vai conseguir ter disciplina, esforço e constância em todas as coisas. Então, alguma coisa você vai ter que abdicar para ter sucesso em outras. E casa muito com isso que o pastor Davi está falando. Então, se eu foco todo o meu esforço, disciplina e constância nos meus projetos pessoais, sonhos e metas, não que isso não seja importante, mas se eu foco 100% nisso, eu com certeza estou abdicando de algo, e principalmente das disciplinas espirituais, do meu relacionamento com Deus. Eu acredito que é muito isso que está acontecendo aqui. E aí no versículo 5, o Senhor vai falar ali por meio do profeta... Antes da gente ir para o 5, Diego, rapidinho, eu queria voltar num aspecto que Vitor falou, que eu achei interessante, até para desenvolver um pouco mais, que na questão da prioridade, a gente fala prioridade, como se, por exemplo, hoje eu vou para o culto, hoje eu vou para alguma coisa. Hoje eu vou participar de um pequeno grupo, hoje eu vou ficar na minha casa. Eu vou assistir uma série ou eu vou ler a Bíblia. Parece que a gente está falando só disso, mas a gente precisa entender que isso que é externamente visível é um reflexo do coração. Então, é a ordem dos amores, né? Então, é o que eu amo primeiro. E até citei lá Timothy Keller, né, em Deuses Falsos. Quando você olha para alguma coisa e aquilo é a sua alegria, aquilo é a satisfação da sua vida, é aquilo que você busca, que você acha que aquilo vai dar sentido, com certeza você construiu um ídolo no seu coração. E então, só não ler a Bíblia e assistir alguma coisa, não só ir para a igreja e fazer uma outra coisa, não só se envolver no ministério, porque você está ocupado com um trabalho, por exemplo,
não é só isso, né, Vitor? Isso é algo profundo. Isso começou no coração, né? Com certeza. E muito muito importante isso que tu falou, porque isso não é uma exortação para o povo, não. Né? Isso é uma exortação também para o clero. Tô brincando. Tô brincando. Baixo clero. Baixo clero. Mas tô brincando, viu, gente? Mas é uma exortação para todos nós, porque a gente, assim, eu corri o risco de me empenhar ministerialmente e esquecer aquele que me chamou para o ministério. Então, muitas vezes nós estamos fazendo as atividades da igreja, mas esquecendo daquele que é o dono da igreja, daquele que é daquele que é o mais belo, que é Jesus. Assim, os nossos olhares precisam estar para aquele que é mais belo. Essas outras coisas, gente, é muito pequena comparado àquilo que Jesus é. Então, assim, a gente muitas vezes perdeu essa beleza e tal, e justamente porque Davi está falando, a gente não transforma, porque a gente pensa assim, ó, como que eu resolvo o problema do amor do meu coração? Eu vou deixar de praticar certas coisas, mas não funciona, a gente tem que trocar os amores. Então, tipo assim, a gente não resolve a solução do nosso coração da seguinte forma: rapaz, eu tô com práticas aqui erradas, porque o meu coração tá distante de Deus. O problema, a questão não é só parar as práticas, é colocar novas práticas, é colocar um novo amor. Então a gente tira um falso amor, colocando um novo amor, e não só tirando o falso amor, porque o nosso coração sempre vai estar amando alguma coisa, né? Então, se a gente não amar mais a Deus, a gente vai estar amando uma outra coisa. Sim. Esse é o ponto para mim, entende? E eu quero deixar aqui uma prática, né, que eu até citei no domingo, e eu quero reforçar aqui para quem não estava, enfim, mas para a gente também sempre olhar. E como eu identifico isso? Olha para a sua agenda. Olha para a sua agenda, porque ela é um documento teológico. Ela é um panorama do coração. Ela é um... É um relatório, né? É um relatório, é um raio-x, uma ressonância. Se a agenda tiver como, Davi? Aí olha o que tem ocupado o seu tempo, né? Então, a gente estava falando antes de começar aqui em off, né? Rapaz, isso aqui não vai dar para fazer, eu não tenho tempo para isso. Então, por que eu não tenho tempo para isso? Alguma coisa está ocupando esse meu tempo. Olha para o seu extrato bancário. Olha para a sua fatura do cartão de crédito. Então, eu não estou dizendo que você tem que dar, vai dar para a igreja, né, para pastor, essas coisas todas. Com certeza você gasta mais coisas do que você contribui na igreja. Isso todo mundo é assim. Talvez alguém que não tem nenhuma conta para pagar contribua mais do que gaste. Não é exatamente isso. Porque você precisa comer, você tem suas responsabilidades. Mas talvez tenha uma coisa lá que te indica que você está amando demais. Talvez o seu extrato bancário vai mostrar algumas saídas, alguns PIX. Qual é o plural de PIX? É PIXes? Eu não sei. Alguns PIX. PIXes. Pigris, não sei. Mas Picles. Picles. Você que está assistindo a gente, se você souber o plural de Pix. Eu acho que Pix ainda não é nenhuma palavra em português. É, né? Eu acho que não entrou no dicionário. Mas não precisa ser português para ter plural, né? Enfim. Comente aqui embaixo, por favor, no vídeo e coloque Pix, vê aí no Google. Essa saída pode estar indicando alguma coisa, né? Então, agenda, extrato bancário, eu estou falando dessas coisas porque elas são visíveis, né? Elas são palpáveis, você tem lá um relatório de verdade. Então, isso pode indicar alguma coisa. Então, você não tem tempo para isso. É igual, sabe, você não pode contribuir com algo importante. Você não pode contribuir com a igreja, você não pode contribuir com um projeto da igreja, mas você pode ir no restaurante e gastar R$300 num vinho, sabe? Você não pode fazer isso, você pode. Gasta seus R$300, seus 500, seus R$1.000 na garrafa de vinho, sei lá. É pecado, pastor. Meu Deus do céu. É pecado, pastor. Bebida, né? Tomar bebida é pecado, pastor. Não vou falar nem do vinho, nem de gastar esse dinheiro, porque isso eu não faço. Mas enfim. Mas o que eu quero dizer aqui é que assim, tá bom, vamos no prato. Então você vai jantar e vai pagar R$500 num prato. Você pode fazer isso, você pode. Você trabalhou, você gosta de se satisfazer. Eu mereço isso. Mas você não tem... Não vou nem dizer pra igreja, mas olhar um irmão passando uma necessidade, tem uma limitação e você não poder oferecer. Será que naquele domingo que você terminou o culto, você não pode deixar de comer aquela pizza para abençoar alguém? Sabe? Eu não quero aqui ser religioso, sabe? Mas não é ser religioso não, meu no sentido
E nem ser hipócrita, né? Como se eu fizesse isso. Estou olhando para mim também. Isso diz muito sobre o que a gente ama. Isso diz muito sobre a gente ama. Então, acho que é um tempo para a gente parar, já que ainda é um tempo de reflexão e planejamento para o nosso ano, de parar e dizer assim, cara, para onde está indo o meu tempo? Para onde está indo meus recursos? Para onde está indo a minha força? Você acorda 5h30 para ir para a academia, você tem algum problema psicológico, brincadeira. Você tem... Ok, você é focado, você é disciplinado, mas essa disciplina ela é aplicada em outra coisa? Para as coisas de Deus, né? Para onde está indo os meus pensamentos? Porque todos nós aqui passamos o dia todo com alguns pensamentos fixos, algumas preocupações que são fixas. Eu estou obcecado por algumas coisas, por exemplo, o senhor tem que trabalhar aqui na minha cabeça. Então, isso revela muito do nosso coração, né? Aonde estão as nossas... os nossos sonhos, as nossas preocupações e a nossa segurança, onde a gente está depositando. Né? E vamos trazer para a igreja rapidamente, só para a gente avançar, Diego, é que olhando para a igreja local onde nós nos reunimos, é tempo da gente viver nesse conforto espiritual, da gente estar lá cantando, se reunindo, tendo uma estrutura, e o mundo que não conhece Jesus, né? Então, também é um tempo da gente pensar sobre isso. É muito bom a gente ter um ambiente confortável, um ambiente de oração, onde conhece todo mundo, tem relacionamento. E lá fora, será que é tempo da gente viver nosso conforto espiritual enquanto o mundo ainda clama, né, pelo Salvador, as pessoas que ainda não conhecem clamam por um resgatador? E às vezes o templo pode estar em fino acabamento, mas a missão tá parada. É bom pensar sobre isso, né? Porque o templo... A gente está achando que o templo... Não, o templo tá legal, porque aqui a igreja tem tudo, né? Temos um som bom, temos uma boa poltrona para sentar, temos uma boa pregação, temos pessoas que tocam e cantam maravilhosamente bem, mas será que esse é o templo que a gente tem que se importar mesmo? Exatamente. Bom, e aí no versículo 5, então o profeta vai continuar com a exortação. E ele diz assim: agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam onde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam onde os seus caminhos os levaram. Bom, parece muito com a minha realidade de vida aqui, pastor. Mas, comentando aqui um pouco sobre esses 3 versículos, né? 5, 6 e 7, aqui o próprio Senhor está mostrando para esse povo o resultado do que eles estavam plantando, né? Eles estão colhendo exatamente o que eles estavam plantando. Exatamente. E aí, quando Deus age para frustrar, e essa frustração, porque Deus... a gente quer olhar para um Deus só que realiza os sonhos, que faz as nossas vontades, mas Ele é um Deus que frustra. Ele é um Deus que age para derrubar os nossos sonhos. E isso é disciplina de Deus. E Ele vai dizer na frente que Ele fez isso. Eu ia dizer isso. É que a gente completa com o versículo 9, isso. Né? Que ele vai dizer assim... Deu sopro, né? Que ele vai dizer, vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei como um sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Então Deus está soprando a sua disciplina, Deus está soprando o seu ensino. Tem coisa pior que você pegar, trabalhar, e quando você acha que aquilo ia trazer um resultado, você não vê. Ou quem tem dinheiro para aplicar, para investir. E não foi o devorador, não foi o diabo. Não foi o diabo. Aqui foi o próprio. Ele pode até usar o diabo, sei lá, usar alguma coisa, mas aqui é ele deixando claro que as coisas estão no controle dele, inclusive isso que está dando errado na tua vida. Né? Seja qual for o artifício que ele utilizou, o instrumento. Sim. Mas ele está dizendo, fui eu que fiz. E aí, essa sensação de frustração, ela é muito ruim. Você olhar como ele está usando aqui. Aquele que recebe salário, recebe para colocar numa bolsa furada. Você colocar um negócio lá e ir embora, sabe?
é um investimento, vamos dizer assim, de algo que você não está vendo nenhum retorno, você está trabalhando, não está colhendo pouco. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, eu estou deixando vocês sobreviver, vocês estão plantando, e ele não está dizendo que vocês não estão colhendo, mas estão colhendo pouco. Vocês estão comendo, mas nunca estão satisfeitos. Eu estou dando a provisão para vocês se manterem, mas eu estou dizendo para vocês que o trabalho da mão de vocês não está rendendo o que deveria render. Por quê? Porque eu soprei. Enquanto a casa de vocês está apainelada, né? Está luxuosa, está confortável, o templo está do jeito que está. Quer falar, Vitor? Eu lembro muito, nesse versículo eu lembro muito do Salmo 127, né? Se o Senhor não for o construtor da casa, né? Em vão... trabalham isso. Se o Senhor não for o vigia da cidade, né? Em vão vigia o sentinela. Então, é inútil nós tentarmos buscar satisfação, alegria plena nas coisas dessa terra. Foi o que eles tentaram. Então, isso aqui é o resultado, como tu falou, né? É o resultado de tentar buscar uma vida sem a presença de Jesus, sem a presença de Deus. Então, o resultado é esse. A gente vai se empenhar e a gente não vai ser satisfeito. Inclusive, no versículo 9, que eu acho interessantíssimo esse versículo 9, como inicia. Porque é uma resposta também para nós. Porque nós... Tipo assim, é uma ilusão, porque nós esperamos coisas das coisas que nós nos empenhamos. A gente espera. Só que Jesus está dizendo assim, ó, vocês esperam muito, mas pela surpresa de vocês, essa espera de vocês é pouco. Entende? Então, tipo assim, nunca vai satisfazer a nossa alma. Nunca. É uma correria infinita, né? Pois é, chegar nesse ponto porque correr atrás do vento, termo, né? Se ocupa ou vocês correm para... E o sentido aí é exatamente desse desgaste, né? Você suar. Não é um trabalho assim... Não é um home office no ar-condicionado que você trabalha... Não que o home office não exija das pessoas. Mas eu estou dizendo, não é... não é um trabalho sem um esforço, né? Sem suor, sem desgaste. Vocês estão fazendo muita coisa, estão se desgastando mesmo. Mas o que o Vitor está falando, mas é uma ilusão. E como vocês falaram... O versículo de número 11 traz justamente essa ideia de que foi Deus que fez. Tanto que a palavra que aparece é provoquei, né? Ou seja, eu fiz o céu reter o orvalho e a terra deixar de dar fruto. Eu fiz isso, ou seja, Deus fez isso. Muitas vezes nós colocamos culpa em qualquer outra coisa, até em nós. Tipo assim, eu me empenhei num serviço, não deu certo o serviço. Aí a gente, poxa, eu poderia ter feito de outra forma. Mas pode ser que não deu certo porque Deus não quis e foi Ele que me enfiou a mão para não dar, porque senão a gente ia se perder, né? E eu vejo aqui também, não só o resultado final do bolso furado, né? De receber e sair tudo. Mas eu vejo aqui também Deus tocando mesmo no coração de fazer as pessoas não satisfeitas. Essas pessoas que estão buscando por satisfação, quanto mais elas buscam, menos elas se satisfazem, né? A gente vê essa vida incessante, sempre por algo mais. Parece que nunca chega o que a gente quer, né? Mesmo que esteja avançando, mas parece que não chega no final. É o que o ídolo faz, né? O ídolo, ele promete, mas não dá nada do que ele promete. Exatamente. É ilusão, né? O ídolo, ele promete satisfação que ele nunca vai dar. Nunca vai dar, E eu vejo, assim, que nesse texto, o que a gente pode tirar aqui é esse toque de Deus no coração do homem para não se satisfazer com isso. Porque a nossa satisfação precisa estar nele. Então, quando eu inverto a agenda, né? Quando eu inverto a prioridade, eu nunca vou estar satisfeito. A partir do momento que Deus é prioridade, que essa agenda está correta, aí mesmo que eu não alcance, eu estou satisfeito, né? Eu tenho segurança, eu consigo entender que está nas mãos dele, no controle dele, não é isso, pastor? Exatamente, perfeito. Então, Deus gritando aqui, né, para chamar a nossa atenção e para a gente fazer análise. Será que o saco furado onde eu estou depositando a minha esperança e a minha confiança não foi o próprio Deus que rasgou ali porque a gente está negligenciando aquele que é o dono do ouro e da prata? Né? Então, será que a gente não está colocando o Senhor de lado? Talvez esse seja o motivo pelo qual o saco está furado. Né? Bom, e
para quem está nos escutando, pastor Vitinho, a gente está aqui se debruçando no texto, conversando, estudando, e às vezes a gente escuta uma pregação, escuta a palavra de Deus e aprende sobre ela, mas acha, isso não é para minha vida, de repente eu não estou nesse momento. Mas acredito que quando uma palavra dessa vem para nós e a gente consegue esmiuçar ela dessa forma, acredito que isso aqui sim é resposta de Deus, até para quem está orando, né? Esperando Deus falar sobre por que meu bolso está furado, por que as coisas não estão andando, né? Por que não está acontecendo. Acho que esse é o momento de realmente ouvir o que o Senhor está falando, né? Com certeza. Deus nos balançou assim, vocês estão começando o ano, presta atenção em mim, porque é muito fácil da gente se perder, né? E eu acho, assim, emblemático, porque o final do texto é interessante, porque quando Deus ele corrige o povo, ele sempre traz um olhar de esperança, né? Ele não deixa o povo desamparado, né? Tanto que no final do texto, né, traz aqui para nós: eu estou com vocês, declara o Senhor. Então, Deus exorta, e no final ele diz: eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu estou com vocês. Eu estou aqui para estender a mão, para guiar, né? Para estar perto, né? E assim, eu acho que é importante também pontuar questões práticas aqui, depois de tudo aquilo que a gente falou. Então, esse deve ser um ano para a gente começar já orando mais, lendo mais a palavra, faltando menos à igreja, indo com mais constância, e fazendo mais jejum, que são as práticas espirituais que vão fazer com que a gente cresça na fé. Então, sempre quando eu estou atendendo alguém e a pessoa está fraca na fé, está com a fé assim abalada e tal, cara, não existe outro caminho. São as disciplinas espirituais, nossa resposta sempre vai ser essa: oração, jejum e lida da palavra. Não tem outro caminho. O caminho é esse. Leia mais a palavra, estude mais a Bíblia, ore mais, né? Deus tem me chamado esse ano, assim, é um ano quando eu, assim, Deus falou muito comigo nessa viagem a respeito de oração, de eu ter uma vida de oração mais intensa, mais assim, incisiva mesmo com Ele, né? Ter uma vida de oração maior. Então, eu acho que assim, é tempo mesmo da gente não olhar para as nossas casas luxuosas, mas olhar mesmo para o templo que está meio destruído, balançado, né? É isso, que é o que ele finaliza aqui no versículo 8, que ele diz, né? Subam um monte para trazer madeira, construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. E assim ele finaliza, né, pastor Davi? Isso, o Senhor, ele faz o diagnóstico, ele faz a análise, o diagnóstico e agora traz a cura, né? A direção para eles, e a direção é essa: subir um monte. A direção é fazer o que precisa ser feito, construam um templo. Subam um monte onde está madeira, cortem lá as árvores, tirem os pedaços, tragam para cá e comece a fazer o que precisa ser feito, porque eu me alegro e eu serei glorificado com isso. Então a ação aqui ela é simples, né? Ela é uma ação simples e de obediência. Subam, tragam, construam. Isso também mostra que é preciso fazer alguma coisa. Faça o que tem que fazer, né? Faz o que tem que fazer. Não precisa inventar, você não precisa buscar coisas, sabe, de outro mundo nesse sentido de novidades, de coisas que não estão evidentes nas escrituras. O Senhor está dizendo, é simples. É fazer o que tem que fazer, que é subir, trazer e construir. Façam o que precisa ser feito. Então para de dizer, um dia vou fazer isso, quando, né, acontecer alguma coisa, preciso, é hoje. Suba, traga e construa. Esse é o chamado de Deus. Porque foi assim que Cristo obedeceu ao Senhor, ao Pai, né? Cristo subiu, trouxe e construiu. E ele é o nosso exemplo. A gente olha para ele e ele obedeceu. Ele buscou primeiro satisfazer o Pai, né? E é para ele que nós olhamos, então, para termos essa disposição para fazer, para seguir, para obedecer. É isso. Trazendo, então, para nossa prática, pastor Vitinho, para a nossa vida, como é que a gente pode, então, subir esse monte? Como é que a gente pode cortar a madeira
né, e trazer para construir o templo? Eu acredito que são as práticas espirituais, né? Orar mais, ler mais a palavra. Eu esqueci também, mas a comunhão é muito importante, comunhão com os irmãos da igreja. Isso afeta muito. As pessoas que estão mais próximas de nós nos afetam. Então, se a gente está mais próximo das pessoas da igreja, que são crentes, que estão ali nos aconselhando na palavra e tal, que vai gerar essa comunhão, né? Assim, uma disciplina que a gente também vai crescendo na fé e tal. E também faltar menos culto, participar mais dos pequenos grupos da igreja, frequentar um pequeno grupo com regularidade. Tudo isso vai fazendo com que a gente cresça na fé. Às vezes o irmão vai lá no gabinete, o irmão e a irmã vai lá no gabinete. Cara, o que eu faço? Só que não frequenta um PB, falta culto, faz o devocional uma vez por semana. Cara, tem coisas que estão naquele coração que é maior do que as práticas espirituais, entende? Existem outras práticas ali daquela pessoa, então tem que mudar, tem que alterar. Então eu acredito que seja isso. É isso, né, pastor Davi? Então, para a gente finalizar, hoje a gente mergulhou nesse texto, entendendo que a agenda invertida, ela não nos leva, não faz com que a nossa vida prospere, mas faz com que ela vaze pela bolsa furada. Então, quando nós cuidamos mais da nossa casa do que da própria casa de Deus, deixa a casa de Deus em ruínas, a gente acaba tendo isso como consequência. Para finalizar, queria que o pastor Davi deixasse uma mensagem final aí para quem está nos assistindo. A gente abriu aqui para... Sim, a gente abriu para perguntas, né? A gente finalizar, pela primeira pode vez. ser? E a partir de hoje, né? A partir desse episódio, a gente vai estar sempre abrindo para as perguntas, para os nossos irmãos aí enviarem perguntas. Então, vou deixar aqui para o pastor Davi conduzir essa parte das perguntas. Eu vou conduzir. Pergunta, né? Tá, eu faço a pergunta, então. Certo. Bom, a gente tem uma pergunta aqui da irmã Tamires. Ela diz o seguinte: na passagem descrita, o povo dizia, não veio ainda o tempo. Eles não disseram, não vamos fazer. Eles disseram, agora não dá. Quais são os sinais sutis no nosso dia a dia de que estamos vivendo essa síndrome do agora não com Deus, camuflando a nossa desobediência com excesso de afazeres? Quais os sinais de alertas que devemos estar atentos? Muito boa a pergunta. Muito boa. A gente já falou até um pouco disso, né? Que eu acho que essa análise da nossa rotina, ela é importante, né? Então, eu sou um pouco pragmático em algumas coisas. Eu sei que crente de verdade, reformados não gostam muito de pragmatismo, mas eu sou um pouco. Eu acho que escrever é uma boa maneira da gente dar uma visualizada, sabe? Não é que aquilo vai resolver, jogue fora, bota uma fogueira, não é isso. Mas no sentido de visualizar. Talvez seja uma boa maneira de você entender o que está roubando seu tempo, né? O que você está estabelecendo como prioridade. E aí ela fala até quais os sinais de alerta que nós devemos estar atentos. Então, essa própria agenda, esse próprio desgaste em determinadas coisas pode nos ajudar a entender. E o sinal é o que Deus falou aqui no texto sobre os resultados, né? É o saco furado, é o plantando e não colhendo tanto, é trabalhando, mas não vendo o resultado desse trabalho, é com medo e não se satisfazendo, se cobrindo, mas nesse sentido protegido. Então, você tem feito algumas coisas. Essas coisas, quais são os resultados que ela tem trazido para a sua vida? Deus, às vezes, está mostrando para ti que aquilo ali não está dando certo, e esse pode ser um dos sinais a partir do próprio texto daquilo que a gente discutiu, né? Perfeito. A gente tem uma outra pergunta. Um comentário, né, na verdade. Um comentário do irmão de Vaci. Eu vou ler aqui e vou deixar para o pastor Vitinho falar sobre ele. Ele diz o seguinte: interessante que muitos dizem que as coisas não estão dando certo por causa da ação do gafanhoto devorador, do gafanhoto migrador ou mesmo do diabo. Mas cuidado, é mais provável que seja o Senhor ensinando uma grande lição. Glória a Deus, é isso mesmo, como a gente acabou de falar, né? O próprio texto diz que foi Deus que provocou a seca nos campos, né? Imagina só, a gente está nos empenhando numa coisa, a gente passou
A gente passa um ano com um projeto. Aí lá vem Deus. Tá! Quebra o projeto. Aí a gente fica assim, meu Deus do céu. Só misericórdia. Mas Deus faz isso mesmo pra nos chamar pra perto dele, pra gente amar mais a ele, pra quebrar os ídolos do nosso coração. Porque eu lembro até uma vez que Davi falou, ídolo não se tira, ídolo se quebra. E Deus tem que quebrar o ídolo. E ele quebra o ídolo de alguma forma, né? Eu falei isso, foi? Falou. Eu lembro. Todas as tuas falas deslumbrantes, eu lembro. Meus devaneios. Então escreve um livro com falas deslumbrantes. Olha, Twitter não, Twitter, né? Não tem mais Twitter, X. Porque às vezes tem coisa, o insight vem às vezes lá na pregação e eu não lembro depois mais. Bora fazer um Twitter pra base. Olha, tu escreve... Só se alguém cuidar, eu não quero. Tu escreve um livro, Frases Deslumbrantes do Pastor Davi, e eu escrevo um livro, Piadas Engraçadas do Pastor Davi. Que somente ele ri. Eu adoro a trend nova, tu já viu? Que a pessoa tá rindo e vira, tu já viu essa? Não. Aí conta uma piada, aí a pessoa, aí ela vira assim, ela tá assim, ó. Né, já olhei. Tá tremendo assim, mas não tá achando graça nenhuma, são as minhas piadas. Mas voltando... É isso aí. É isso aí. Bom, pra gente seguir aqui pro final do nosso episódio de hoje, eu sei que foi rápido. Tem um elogio aí pro podcast, vamos dar moral pra gente mesmo. Aonde aí, né? tá? Aonde? Aí, ó, Berredo mandou, Francisco Berredo. Eu não tô vendo, lê aí. Mandei aí no teu... Ah, foi? No teu negócio aí. Não tô vendo nada. Elogio, é? Vamos ler aqui então o né? elogio, né? Valorizar nosso trabalho, nosso O serviço. elogio do irmão Berredo. Ele diz o seguinte: esse podcast é muito bom, pois sempre traz uma extensão da mensagem do domingo e nos ajuda a reforçar os aprendizados e a aplicação em nossa vida. Legal. Tem uma pergunta aqui também, né? Dá para equilibrar, e como equilibrar a vida moderna com a vida em comunidade na igreja? Dá para equilibrar e quando a gente descobrir, a gente diz. Eu acho assim, cara, não vamos fingir, né, que a vida é fácil. É um desafio diário, né? Equilibrar. Mas me parece, eu acho que Vitor e Diego também podem contribuir com isso. Me parece assim que é intencionalidade. Eu quero fazer isso. Não existe uma fórmula. Se eu fizer isso, faça isso. Eu não gosto, apesar de eu ser pragmático, eu sei que não existe receita de bolo, né? Faz isso, não é confeitaria, assim. Mas o que eu vejo é assim, intencionalidade eu quero gastar tempo em comunidade. Eu não abro mão do meu domingo de manhã. Eu não abro mão de estar no pequeno grupo aprendendo. Isso aí. E o PB, como a gente chama na igreja, né? Você que não é da base, talvez PB é pequena base, é como a gente chama os nossos pequenos grupos. PB vai salvar a pessoa? Não é isso que a gente está falando. Mas se eu quero, e eu sei que isso há uma importância, uma contribuição na minha vida, eu preciso querer gastar tempo com isso. Então, é decisão. Acho que se existe o segredo é decidir, que a gente chama de... Né, dentro da eclesiologia, a gente gosta muito desse termo da intencionalidade. É querer que isso faça parte da minha vida. E eu acho que esse mundo tão moderno aí não é tão moderno assim, né? Porque os erros são os mesmos. Os erros são os mesmos. Hebreus fala, não façam como costume de alguns, congreguem. Então, sempre teve problema de congregação, de congregar, de estar em comunhão com os irmãos e tudo mais. E é isso mesmo que o Davi falou. Tem que ser intencional. Não tem como você, domingo, ir pra praia e amar mais a praia do que estar em comunhão com os irmãos. Um crente não pode ter um coração tendencioso para isso. E aí, se eu não tenho outro dia para ir à praia, eu não vou. Praia pra mim também não é uma tentação, eu não faço questão de Vai praia. depois do culto. Sabe? Mas o que eu quero dizer é isso. Mas é o dia que eu tenho pra dormir mais um pouco. Então você não vai dormir não, meu filho. Você vai ficar acordado, você vai pro culto. No nosso caso, é o desafio, que é o culto que a gente tem domingo pela manhã, mas a gente é tão misericordioso, Deus usou a nossa vida, porque nosso culto não é 7 da manhã, né? Nosso culto é 10 horas da manhã. Então, se é o único dia que você pode dormir até meio-dia, desculpa, você não tem um dia pra dormir até meio-dia. É ser intencional. Eu não tô obrigando ninguém a ir. Eu só tô dizendo assim, se você quiser, você vai ter que abrir mão do único dia que talvez você teria para dormir meio-dia. Vai dormir de tarde. Então, parece que a gente cria, né, essas dificuldades, essas barreiras. Mas não tem. Você quer ou você não quer. Tem gente que não tá no culto, mas tá pedalando na praia. Tá bom, ela escolheu isso. Questão de prioridade. Agora, não vem me perguntar, que não é o caso do irmão, que eu tô aproveitando a pergunta dele para dizer assim...
Não vai dizer, mas como é que eu faço isso? Olha, não fazendo o que você está fazendo, fazendo diferente. Com certeza, fazendo o que está fazendo não é o certo. Sim. É questão de prioridade, né? A participação, por exemplo, dos pequenos grupos, muita gente não participa dos pequenos grupos, né? Mas a gente vê a diferença de caminhada daqueles que participam daqueles que não participam intencionalmente. Porque tem aqueles que não participam, tudo bem. Circunstâncias, é plantão, né? Sabe? Mas aqueles que não participam intencionalmente, a gente vê a diferença na caminhada dessas pessoas com relação àquelas pessoas que estão participando. As pessoas que participam dos pequenos grupos, as pessoas que se dedicam ao serviço na igreja, a gente vê um crescimento espiritual na vida dessas pessoas. Certeza. É inevitável, né? A mesma coisa agora a gente está com homens de base, aproveitando para fazer a exortação. Homens de base nós começamos no ano passado, começamos com quase 50 homens participando, terminamos com 4. Né? E a gente vê que a constância de muitos é bem difícil, mas a gente já vê uma diferença naqueles que estão constantes. E aí a gente conversa com os homens, né? Aliás, a gente conversa não só com os homens, mas principalmente a gente ouve das esposas, dizendo, o meu marido precisa melhorar isso, isso e aquilo. E a gente conversa com os homens e os homens dizem, cara, eu estou precisando, estou caindo nisso, estou errando nisso. Beleza, mas o que você está fazendo intencionalmente para mudar isso? Para quebrar esse ídolo? Né? Não é só trocar o ídolo, porque se você trocar o ídolo, você vai ficar com saudade. Se você não quebrar ele, você vai ficar com saudade daquele que você trocou. Então, por exemplo, fazendo essa exortação para os homens de base, por quê? Porque lá a gente trabalha a vida prática do homem. Então a gente está trabalhando exatamente naquilo que realmente faz o homem ser um homem de Deus, ou então aquilo que é tentação para o homem que faz ele cair. Agora a gente está trabalhando tentações sexuais. É um tema difícil, são situações delicadas, mas a gente fala abertamente. E ali a gente está trabalhando na vida dos homens, né? Cada um de nós ali tentando ser um homem de Deus cada vez mais preparado aí nessa batalha, nessa caminhada. Então, se você que é homem está nos assistindo todas as quintas-feiras às 20 horas, participe conosco nos Homens de Base. É isso? É isso. Glória a Deus. Pastor Davi, queria deixar aí o microfone aberto para a mensagem final para quem está nos assistindo. Cara, é tempo de a gente analisar. Faça o seu diagnóstico de prioridades. Olhe para a sua agenda e veja em que lugar que Deus está na sua vida. Quer mudar? Seja intencional. Faça diferente do que você está fazendo. Não é fácil, não é tão fácil como eu estar falando sobre isso, mas o primeiro passo é querer fazer isso. E busque ajuda, compartilhe as suas lutas. Compartilhe sobre os ídolos que você tem construído no seu tempo, na sua prioridade, para que alguém também te ajude, dando uma palavra, orientando, aconselhando, mas faça diferente do que você tem feito até hoje. Esse é o que o Senhor nos ensina. Então vá lá e tenha uma ação. Suba ao monte, corta a árvore, traga os pedaços de árvore e comece a construir. Não tem outro caminho, vai lá e faça, e o Senhor está contigo. Ele se alegra e Ele é glorificado por meio disso. Amém. Pastor Vitinho, pode fazer uma oração encerrada. Vamos orar. Meu Deus, nós queremos primeiro te agradecer por esse momento, Senhor. Que tempo precioso, nós conversamos e edificamos também, cremos que edificamos as pessoas, mas é nós que saímos edificados, porque nós cremos que a Tua palavra, ela vem ao nosso coração e nos muda. Amém. Nós te pedimos, Deus, que essa plataforma possa ser uma bênção para as pessoas que estão acompanhando, para que de fato mude, Senhor. Trate o coração dos nossos irmãos, das nossas irmãs que estão falhando nisso. Trate o nosso coração também, Senhor. Nós estamos à frente da igreja, que possamos colocar o Senhor como prioridade, que quando estivermos falhando nisso, Senhor, venha com a sua palavra sempre para nos orientar e que possamos ter esperança também, porque como a tua palavra fala, o Senhor vai estar com a gente. Nós oramos, agradecemos, nos dê uma excelente semana, nos conduza, Senhor, e que a gente possa fazer tudo para a tua glória. Em nome de Jesus, oramos, te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado por você que nos assistiu até agora. Não se esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, envia aí para mais pessoas.
Ativa as notificações para você continuar recebendo aí os vídeos do nosso canal. A gente se vê novamente na próxima semana. Deus abençoe a todos.